Versace, meu nome é Thaís Costa Mello, sou candidata à vaga de assistente digital no Canal Clube, sou técnica em audiovisual e também sou formada em cinema pela Universidade Estácio de Sá. A minha história com audiovisual começa na adolescência, quando eu adorava assistir televisão, mas meus pais eram meio loucos e não deixavam assistir TV, eu tinha que assistir TV escondida na casa dos vizinhos. Aos 15 eu decidi que eu ia fazer TV e aos 16 eu vim para o Rio e comecei a fazer o curso técnico de audiovisual. Durante a formação do técnico em audiovisual, eu tive um foco muito voltado para a pós-produção. Eu queria fazer color grading, eu queria fazer motion design, eu queria ser editora. Logo assim que eu terminei o técnico, eu fui para a faculdade. No primeiro período, eu comecei a fazer estágio em programação. Já no estágio de programação, meu foco, que era todo voltado para pós, foi direcionado para a criação de conteúdo. Comecei a fazer grade de programação e eu comecei a pensar no receptor, eu comecei a pensar no telespectador que assistia aquele programa em determinado horário, para saber se aquele programa era pertinente naquele horário ou não, se ele era os níveis de audiência, se fazia sentido botar aquilo ali. E eu queria saber do target, eu queria saber do formato, eu queria saber dessas coisas. Eu comecei a pensar em outras coisas que não tinham a ver com a pós. Logo ter terminado esse estágio, eu fui trabalhar de edição na UERJ. Eu comecei a trabalhar muito com edição de programas de saúde e sobre doenças. Foi uma fase legal, mas era bem edição e bem motion design. Ainda depois que eu terminei, eu comecei a pegar muita produção e continuidade, produção e continuidade, produção e continuidade, até que no final da faculdade eu tive a oportunidade de trabalhar como assistente de direção numa novela. Só que a vida de um assistente de direção é não ter vida e eu precisava terminar a faculdade. Logo quando eu comecei a fazer o curso de produção executiva da UFRJ, e foi quando eu descobri as plataformas digitais. Numa palestra sobre distribuição, uma distribuidora falou que ganhou com Cidade de Deus 10 anos depois muito mais dinheiro do que ela ganhava na plataforma tradicional, que era as salas de cinema. Eu falei, hã? Como isso acontece? Eu não sabia que isso podia acontecer. E como eu já tinha o meu foco voltado para formato, conteúdo, eu falei assim, vou a fundo. E transformei esse assunto no meu tema de monografia, que é as plataformas VOD como alternativa para a distribuição do cinema brasileiro. E foi aí que eu descobri a cultura de nicho, a cauda longa, a convergência entre as plataformas, sobre os produtos que interagem entre si em plataformas diferentes. E foi assim que eu me encontrei no final da faculdade. E o que eu mais faço agora nos meus horários vagos é tocar. Aqui nessa salinha tem alguns instrumentos espalhados, dá pra fazer uma banda de mim mesma. Eu também gosto de assistir televisão, o amor ainda não acabou. E eu também gosto muito de assistir conteúdo em várias plataformas também, mas são geralmente conteúdos leves. Eu gosto de animação, eu gosto de filmes levinhos, e que dê para eu assistir um musical anos 20, por exemplo, é o que eu gosto de assistir. Quando eu vi essa vaga, eu falei, sou eu, essa vaga é pra mim, porque ela consegue juntar todas as experiências e todas as coisas que eu estudei e vivenciei até hoje, como a edição, o After, o Photoshop e a plataforma digital, né, que é a última coisa que eu tenho estudado agora. E sou eu, enfim, eu vi a vaga, eu falei, é minha, sou eu, por favor me chamem. E assim, é isso, são as experiências que eu tive e cultivei. O que eu quero para o futuro é misturar todos esses conhecimentos e entrar no meu mestrado e democratizar o acesso das produtoras e o conhecimento às plataformas de VOD, porque é uma solução, é uma alternativa e ela precisa ser aplicada ao cinema nacional. E é isso, eu espero que me escolham. Eu sou legal, sou uma ótima pessoa, eu gosto de conviver com pessoas, gosto de trabalhar sob pressão e é isso. Eu sei fazer vários sanduíches maravilhosos. Enfim, beijo, Globo Sat, até lá.